Bom dia, meus amados, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quero só relembrar duas coisas, não esqueça de pegar o seu convite para o Natal de Salvador, não o seu, mas este panfleto é um convite para que você possa trazer pessoas que estejam aqui naqueles 2 dias, 17 e 18 de dezembro, celebrando a vinda de Jesus. E também quero reforçar o aviso da Assembleia Geral que vai acontecer não nesta quinta, na próxima, da semana que vem, dia 15, onde estaremos elegendo a diretoria estatutária da igreja e, portanto, todos os membros da igreja são convocados antecipadamente para que estejam presentes nesta Assembleia. Ok, dito isso, eu quero agradecer, fazer de Sérgio as minhas palavras de gratidão, especialmente a todos os professores de escola bíblica dominical, que durante todo este ano dedicaram parte do seu tempo preparando, às vezes exaustivamente, as aulas, entendendo aquilo que deveria ser repassado aos alunos, fazendo toda a parte de preparo das aulas, das dinâmicas de classe e ajudando a igreja a crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. A recompensa não é minha, a recompensa de cada um dos professores vem da parte do Senhor. Ele é um Deus fiel e Ele estará abençoando, e Ele certamente já está abençoando a vida de cada um dos irmãos. Eu quero, neste último dia da Escola Bíblica Dominical de 2016, partilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre a influência da Palavra de Deus na nossa história. O que é que a Palavra de Deus promove na nossa vida e na nossa experiência? Então eu vou ler apenas um texto e vou ler outro com os irmãos. Marcos 13, 31, o texto diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Abra comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Diz assim o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? O que é que nos torna perfeitos? A palavra de Deus. O que é que nos torna habilitados para toda boa obra? A palavra de Deus. Não é? Sem a palavra de Deus, isso não se torna uma realidade. E é importante destacar, irmãos, que Deus é representado na nossa geração por sua própria palavra. Certa vez, Aiden Tozer disse que o seu amor por Deus jamais excederá o seu amor pela palavra de Deus. É claro, nenhum de nós começa a amar a Deus de uma hora para outra. Levamos, às vezes, anos da nossa vida para amar a Deus incondicionalmente como Ele nos ama. São muitas experiências, o exercício da fé, de situações em que nós vamos dependendo de Deus para aprender a amar a Deus. E Tozer dizia que você jamais conseguirá amar a Deus se você não amar a palavra de Deus, porquanto ela o representa, ela o revela. Jesus diz em João 10:35 que a palavra de Deus jamais poderá ser anulada. No decorrer da história, Deus usou muitos homens que tinham o dom do ensino para reforçar os ensinamentos bíblicos, para tornar claro o conteúdo das Escrituras Sagradas nas mais diferentes gerações e culturas.
E a nossa geração foi presenteada com homens de Deus extraordinários, teólogos, professores, mestres, que nos ensinaram, que deixaram para nós um grande legado. O ano passado, o Brasil perdeu o doutor Carlos Oswaldo Pinto, que foi um dos grandes exponentes da palavra de Deus nesse país. E agora, semana passada, aprove ao Senhor tomar para si o doutor Russell Philip Shedd. Dr. Russell Shedd foi uma pessoa que marcou a história deste país de forma incrível, extraordinária, um legado que jamais poderá ser arrancado da nossa história. Pelo que ensinou, pelo que escreveu, mas sobre todas as coisas, pelo seu profundo amor às Escrituras Sagradas. Se existe um salmo que me traz sempre à mente, Dr. Russell Shedd, é o Salmo 119, e eu me lembro de uma vez ter ouvido ele comentar esse salmo, e destacando do Salmo 119, 3 versos, o Salmo 27, pela própria boca dele. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. O Salmo 113, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O verso 163, odeio a mentira, mas amo a tua lei. Saindo da minha boca, talvez não faça tanto sentido. Saindo da boca dele, fazia. Era ele próprio encarnado. Eu separei um pequeno vídeo, e eu queria mostrar. Quantos aqui leram Dr. Shedd, alguma coisa sobre ele? Quantos aqui o conheceram? Vários irmãos aqui, não é? Quem já tem a Bíblia Shedd ou a Bíblia Vida Nova, e ele foi quem iniciou a editora Vida Nova no Brasil. Ele não era brasileiro, mas foi criado, filho de missionários americanos, mas foi criado aqui no Brasil, amava esse país como poucos brasileiros o amavam. Então eu queria pedir que o pessoal colocasse esse pequeno vídeo para que você pudesse relembrar um pouco de quem era o Dr. Russell Shedd. Imensamente grato pelo privilégio de estar aqui em Goiânia e ser convidado a dar uma palavra sobre a Bíblia. É um prazer imenso, porque quando eu era criança, eu acompanhava meu pai na Bolívia, missionário entre os índios Quechua. Eu gostava muito de sentar na mesa, ouvir lá com uma vela no meio, ele explicar as Escrituras. Para mim, isso já mostrou que o meu caminho futuro seria ensinando a própria palavra de Deus. Esse privilégio, obviamente, depende de vários fatores, principalmente a autoridade das Escrituras. E eu tenho estado a pensar e escrever nesses últimos dias sobre por que nós acreditamos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e não apenas que contém a palavra de Deus. O professor Karl Barth, da Basileia, argumentava que a Bíblia não era especificamente a palavra de Deus. A Bíblia era um relatório humano em que Deus utiliza, de vez em quando, o propósito de encontrar-se com as pessoas e revelando pessoalmente às pessoas que ouviram uma mensagem acerca da palavra. Isso não é a minha posição, nem era de Jesus Cristo. Não sei se lembra do texto em que Jesus, numa conversa, aliás, mesmo uma discussão com os fariseus em Jerusalém, que disse que as Escrituras não podem ser anuladas ou não podem ser quebradas. A gente pode confiar plenamente desde Gênesis até Apocalipse. Mas há um outro fator que vai entrar nessa discussão que é de importância muito grande. O fator é esse, de que nós temos que ter, em primeiro lugar, uma certeza que as cópias das Escrituras que nós temos são, de fato, aquilo que Paulo, que Mateus, que Isaías, que Moisés escreveram. É isso mesmo que nós temos que ter certeza.
E como que vamos saber quando tem multidão de cópias ou pedaços de cópias, aliás, mais de 5.000 do Novo Testamento que foram preservados até hoje e que os eruditos têm estudado para saber se de fato nós temos aquilo que acompanha os chamados documentos originais. Esse trabalho de manuscritos é uma preocupação dos eruditos há muito tempo, inclusive de meu professor em Edimburgo, do Matthew Black, e outros como ele que trabalharam nisso durante muitas e muitas horas na sua vida. Como se descobre se o manuscrito é de fato original, que a cópia é aquela que nós podemos confiar? A melhor maneira de saber, obviamente, é se ela concorda com outras cópias, já que vem dezenas e dezenas de cópias em que talvez uma diferença de uma letra, às vezes uma diferença entre nós e vós, e assim por diante, pode criar essa dúvida. E quando nós usamos, por exemplo, o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica, nós temos lá no rodapé essa comparação entre os manuscritos, colocando uma série de manuscritos que colocam nós e outros que colocam vós, mas que teologicamente não faz diferença nenhuma. É muito bom saber que dúvida sobre o texto bíblico só pode ser aplicada ou colocada em relação a mais ou menos metade de uma página do Novo Testamento grego. Isso é tão importante para nós sabermos que realmente as dúvidas são mínimas, ainda que temos muitas diferenças de uma letra para outra. Utilizando essa maneira de peneirar, de acompanhar onde que entram os erros, o que houve em termos de tentar corrigir aqueles manuscritos durante os séculos, tudo dá para nós colocarmos uma segurança total nas escrituras, tal como nós temos. Agora, um outro fator, o fator da tradução. Eu tenho aqui na minha mão a Nova Versão Internacional. A Sociedade Bíblica Internacional, que era a velha Sociedade de Nova York, a mais antiga do mundo, essa sociedade se empenhou em fazer uma nova tradução chamada Nova Versão Internacional em inglês. Essa versão se tornou a mais popular do mundo de fala inglês. Se não me engano, já passaram 100 milhões de exemplares da Bíblia inglesa, Nova Versão Internacional. Ela, então, nos contratou, nos pediu, em 1987, a começar uma tradução mais fácil de acompanhar, com muita acuracidade, com muito cuidado com os manuscritos. E então formou-se a equipe que fez a Nova Versão em português. Trabalhamos nessa versão há mais de 10 anos. Em 2001 saiu a Bíblia inteira. Já tinha saído o Novo Testamento alguns anos anteriores e agora a sociedade vai distribuindo a Nova Versão Internacional em português, como também em várias outras línguas. Quando se faz comparações, por exemplo, com atualizado, corrigida, a gente vê que o sentido é igual. Agora, a ordem das palavras é diferente, o estilo é diferente, mas a ideia é de manter o significado igual. Ou, pelo menos, mais acurado do que aquela versão que já remonta até os anos 50, quando a Sociedade Bíblica lançou a famosa versão atualizada que tem sido vendida pelos milhões. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Internacional e outras Bíblias que foram traduzidas ou refeitos com os melhores manuscritos pela imprensa bíblica, ou como a Vida Nova lançou também, chamado Almeida, século XXI. Quase todos estão baseados naquela versão de Almeida, que foi traduzida no século XVIII e revista e finalmente temos atualizado e revisado também nos anos 90. A nova versão, como outros que vão começar do original só e trabalhar
a gente vê a diferença nessas ordens. Mas, no fim, a gente pode confiar na palavra de Deus. E eu queria apenas terminar dizendo isto, que quando Jesus disse que as Escrituras não podem ser anuladas, que não podem ser quebradas, em João 10 e versículo 35, ele está dizendo que nós podemos confiar nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus confiava nas Escrituras. Ele não duvidava de que essa palavra que veio desde Gênesis até aquilo que seria ainda escrito no Novo Testamento, quando ele falou essas palavras, que é totalmente fidedigna. E que nós podemos confiar, quando nós entendemos corretamente, interpretamos corretamente a palavra, que estamos de fato falando o que Deus queria que nós entendêssemos. Que Deus abençoe a sua leitura e estudo da palavra. Eu fiquei me perguntando ontem, onde estarão os próximos Sheds das próximas gerações? Onde estarão esses homens que foram durante anos, décadas, colunas de sustentação da teologia bíblica? Se você está acompanhando aí essa história toda do Congresso brasileiro tentando impedir as medidas de corrupção, você ouviu falar em corrupção hermenêutica, não é? Um juiz interpreta a lei de uma forma, outro juiz interpreta essa mesma lei de uma outra forma. Então tem se falado muito sobre isso. E a corrupção hermenêutica tem atingido as igrejas evangélicas há muito tempo. Há muito tempo, pessoas têm ido à frente das igrejas, das classes de escola bíblica e dado à Bíblia a sua própria interpretação, e não a interpretação original, e não trazendo à luz e à tona exatamente o que os autores bíblicos, conforme ele falou nesse vídeo, intencionaram dizer ou disseram da parte de Deus. De maneira que a igreja corre um grande perigo de ir modificando a sua teologia, de ir se corrompendo e automaticamente tendo também modificado o propósito de Deus para a sua existência. A Bíblia sempre causou impacto sobre as gerações, desde o início de todas as coisas. A simples leitura bíblica já poderia gerar um estado de comoção de toda uma população, ou um estado de quebrantamento, de retorno para Deus, de arrependimento verdadeiro, de transformação. Quando Moisés leu a lei, o povo foi impactado pela lei. Quando Josué releu a lei após a morte de Moisés, novamente o povo se ajoelha diante da simples leitura das Escrituras e começa a confessar os seus pecados e chorar diante de Deus, dizendo e prometendo que iriam obedecer. Quando o povo voltou da Babilônia, Neemias e Esdras convocaram o povo para a praça pública, pediram que eles parassem a reconstrução dos muros, do templo, das suas casas, e todos se reunissem na praça, e Esdras, o escriba, começa a ler as Escrituras, e o que acontece ali é uma reação comovente, de grande quebrantamento, um reavivamento espiritual. Jesus lia as Escrituras, às vezes porções inteiras das Escrituras, e isso causava um misto de quebrantamento e de transformação de vida para alguns, mas também de indignação e revolta contra ele por parte de outras pessoas, especialmente daqueles líderes hipócritas que conheciam a letra, mas não conheciam o espírito que estava por trás da letra. Quando João e Pedro começam a pregar no templo, logo no comecinho da igreja, lendo as Escrituras, eles provocam ali um avivamento de proporções assustadoras. O Apocalipse encerra as Escrituras lá no capítulo 10, falando de como João encontrou um livrinho e o comeu por ordem de Deus. Deus disse: coma o livrinho. E ele coloca o livro na sua boca, e na boca o livro tem gosto de mel,
mas quando desce para o seu estômago, é forte, como fel, é amargo. São os efeitos da palavra de Deus nas nossas vidas. Na minha experiência pessoal, eu poderia dividir a minha história com as Escrituras e a influência da Bíblia na minha história em 3 etapas. Primeiro, na minha infância, e eu me lembro bem, quando com 3, 4 anos de idade, meus pais enfrentaram uma crise conjugal muito grande, meu pai passou um período fora de casa, e nós passamos por muito aperto não só financeiro, mas de insegurança em relação ao que aconteceria conosco, e éramos em 4 filhos, e a minha mãe frequentemente nos reunia no quarto dela para que pudéssemos orar e ler as Escrituras. Eu não sabia ler naquela época, não tinha entrado na escola ainda, e me lembro de estar de joelho, a minha mãe sentada sobre a cama, com a Bíblia próxima dela, a Bíblia aberta, próxima dela, e a minha mãe havia chorado muito naquele dia, e pedindo a Deus, nós não sabemos o que vamos fazer da nossa vida, e eu estava assustado, porque meu pai tinha ido embora, e a minha mãe estava ali num estado de desespero tão grande, que eu não sabia o que aconteceria comigo e com os meus irmãos nos próximos dias. Então ela disse, vamos orar, e eles começaram a orar, e eu estava do outro lado da cama da minha mãe e comecei a esticar a minha mão na direção da Bíblia, estiquei, e eu me lembro claramente o meu braço curto se esticando ao máximo possível até que eu pudesse tocar a borda da Bíblia de minha mãe. E quando eu toquei, eu não sabia ler, mas era como se aquilo estivesse trazendo a palavra de Deus para dentro do meu coração. Eu tinha certeza que era alguma coisa mística que estava acontecendo ali. De alguma maneira, Deus estava ali despertando no meu coração um amor e um interesse por sua verdade. Como um bom adolescente, numa segunda etapa, eu não era tão interessado assim nas Escrituras, muito embora durante toda a minha infância tivesse passado dentro da escola bíblica dominical, sendo ensinado por professores, ouvindo as histórias de Elias, de Daniel, de Abraão, de Moisés, de Davi, aprendendo com essas histórias, ouvindo as parábolas de Jesus, domingo após domingo, me alimentando desta verdade. Então, na adolescência, comecei a viver a minha história, minha própria vida, e lá, quando eu tinha em torno de 16 anos de idade, para 17 mais ou menos, já no momento em que estava querendo dar um rumo à minha existência, a minha irmã havia sido chamada por Deus para o ministério, e ela foi fazer um curso teológico, e no final de semana, nós estávamos na nossa igreja, eu estava sentado ao lado da minha irmã, e o pastor levantou e leu o texto sobre o qual iria pregar, e eu não sei que texto era, eu não ouvi o texto, eu não me interessei pelo texto, eu não estava nem aí com o que ele estava falando. E a minha irmã pegou aquele texto e ficou assim, uau, você viu isso? E eu olhei para ela e disse, minha irmã deve estar ficando tonta. Minha irmã está ficando fanática. Pensei assim comigo, bom texto, né? E não dei muita bola para ela. Mas a atitude dela me incomodou. O que é que ela viu nesse texto que eu não vi? O que é que ela percebeu de tão impressionante para a sua história, ao ponto de gerar aquela reação nela que eu não vi, não percebi? Dali para frente, Deus foi costurando a sua história na minha vida, no meu coração. Tempos depois eu fui chamado pelo Senhor e fui para o seminário, e ali no seminário eu comecei a mergulhar de uma maneira mais profunda nas Escrituras, e como todo bom seminarista, a gente começa a se orgulhar um pouco por causa do conhecimento que a gente tem. A gente acha que o mero conhecimento intelectual das Escrituras é o suficiente para sustentar a nossa fé ou para nos preparar para o ministério, o que de fato não é uma realidade. Porque quando eu saí do seminário e fui ser pastor numa pequena comunidade, muito simples, eu percebia que eu não sabia ensinar a Bíblia, que eu não sabia pregar, e às vezes eu pregava uma coisa, mas eu vivia outra, e tinha lutas intensas, e às vezes eu pregava as coisas e aquilo não entrava no coração das pessoas e não fazia parte da vida delas e não se transformava em uma experiência pessoal, e eu não sabia onde é que estava a conexão entre a Bíblia e a vida daquelas pessoas. Então Deus foi me ensinando, foi trabalhando comigo, através de 2 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7, Paulo diz assim, naquele texto, Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O que Paulo estava falando é que o mero conhecimento intelectual das Escrituras pode não produzir nada na nossa vida. Absolutamente nada. Os fariseus conheciam muito bem as Escrituras, conheciam muito bem a lei, e Jesus os chamava de hipócritas. E dizia que eles colocavam peso sobre os ombros dos outros, mas eles próprios não o moviam sequer com um dedo. Então tinham conhecimento das Escrituras, eram especialistas na letra, mas o espírito deles estava morto. Então, durante essas etapas da minha vida, hoje eu me debato com as Escrituras, e muito. Se você me perguntar, pastor, você conhece bem a Bíblia? Não, eu conheço pouquíssimo da palavra de Deus. Eu confesso a você, eu conheço muito pouco, eu preciso muito mais. Graças a Deus por homens como o Dr. Russell Shedd, que no decorrer da história nos ajudaram, abriram os nossos olhos, para enxergar com mais clareza o que é que a Bíblia já ensinava há milênios, há centenas de anos. Homens que tornam as Escrituras claras diante dos nossos olhos, mas que também nos desafiam com sua vida, com seu exemplo, com seu caráter, a compreender, a absorver e a obedecer os princípios da palavra de Deus. Então, desde cedo na minha trajetória, eu aprendi as verdades sobre Deus, o seu caráter, os seus atributos, o seu propósito, o plano da salvação. Deus se deixa representar pelas Escrituras e se revela através delas. Aprendi com as Escrituras a buscar a vontade de Deus. Paulo diz em Efésios 5,17, não sejais insensatos, mas procurai saber qual a vontade do Senhor. Nós, seres humanos, temos centenas e centenas e milhares de decisões para fazer durante toda a nossa história. E muitos de nós tomamos decisões erradas na nossa vida, pelas quais pagamos um preço muito amargo, porque não aprendemos a nos debruçar sobre a palavra de Deus e esperar que o Deus da palavra se revele a nós, orientando o nosso caminho. Aprendi a ser confrontado pelo pecado. Salmo 119, verso 11, guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Me lembro de uma vez estar no seminário, numa sala de estudo com um grupo de alunos, fazendo um trabalho, e havia uma aluna do meu lado, e ela colocou a Bíblia dela em cima da mesa, e a Bíblia abriu sozinha. Na contracapa da Bíblia estava uma frase que a mãe dela escreveu. Ela disse, minha filha, ame sempre a palavra de Deus, porque ou a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da sua Bíblia. Olhei para aquela frase, guardei-a no meu coração, e entendi a grande importância do que é esconder, guardar, trazer a palavra de Deus para dentro de nós, para que não pequemos contra Deus. A palavra de Deus corrigiu rumos da minha experiência, da minha história. Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. São momentos da nossa vida em que nós precisamos ser essencialmente conduzidos pela verdade de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 18, que a palavra abre os olhos do nosso entendimento. Eu gosto dessa expressão, ela abre os olhos do nosso entendimento. Paulo também diz no capítulo 6 de Efésios, que a palavra de Deus é a couraça do Senhor, nos reveste, é a espada do Espírito. E por meio dela é que nós aprendemos a lutar contra as hostes infernais do maligno, a combater os dados inflamados do maligno sobre a nossa vida. A palavra de Deus adestra as nossas mãos e nos torna úteis para o reino de Deus, para o trabalho do reino de Deus, e ela nos anima nos dias difíceis. E sobre todas as coisas, irmãos, a palavra de Deus nos ensina sobre o céu. Sabe por que cristãos hoje não falam mais sobre o céu? Sabe por quê? É muito simples. Porque eles não leem a palavra de Deus.
A palavra não ocupa mais um espaço prioritário, de importância na vida dos cristãos. A palavra de Deus tem sido substituída pelo doutorado, pelo mestrado, pelo qual as pessoas se matam, se dedicam, por causa da sua profissão, porque querem ser alguém na vida e querem ganhar dinheiro, e é justo isso. Mas parece que isso nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. E os nossos olhos vão se distanciando da verdade de Deus. A palavra de Deus, por vezes, é substituída pelas redes sociais. E passeamos, e brincamos, e lemos, e nos distraímos, muito mais, e nos preocupamos, e brigamos, e arrumamos confusão pelas redes sociais, muito mais pelas redes sociais, do que nos incomodamos com a verdade de Deus e com a palavra do Senhor. Pare e pense, quanto tempo você gastou essa semana lendo sobre a história dos outros, bem-sucedida dos outros na internet? E quanto tempo você gastou debruçado sobre as Escrituras Sagradas, aprendendo o grande valor da palavra de Deus? Como vamos entender sobre o céu? Como vamos acreditar no céu como uma realidade, se não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus? Quem é que vai confrontar os pecados da nossa geração? Quem é que vai dizer que a nossa geração é materialista demais, é hedonista demais, é egoísta demais? Quem? As Escrituras Sagradas. Apenas elas poderão convencer as pessoas de que elas estão enveredando por um caminho que vai trazer morte, dor sobre as suas vidas. Mas a palavra de Deus jamais será anulada, e ela permanece viva e firme para todo sempre. A palavra de Deus amadurece os cristãos. Eu quero ler um texto aqui, encerrar essa minha palavra lendo com você o texto de Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Paulo diz, a partir do verso 11, que o Senhor concedeu dons diferentes aos homens. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores e mestres. Mas por que esses mestres estão trabalhando, esses líderes? Verso 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, e pela astúcia com que conduzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, quando Paulo está falando desse texto, eu o vejo pautando a fé dos cristãos na palavra de Deus, ancorando a nossa experiência, o nosso dia a dia, fundamentando a nossa vida na palavra do Senhor, para não sermos mais meninos. Eu poderia continuar aqui, irmãos, alistando vários outros motivos, mas eu creio que estes já são suficientes para que a gente compreenda o grande valor, a importância da palavra do Senhor. E Paulo olha para Timóteo, o seu discípulo, e diz, Timóteo, você está seguindo de perto o meu ensino, mas você também está seguindo de perto o meu propósito, minha fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Deixa-me dizer uma coisa, irmãos. Não se ensina a Bíblia como se ensina qualquer outra matéria ou qualquer outro assunto.
É muito diferente quando você ensina a Bíblia. Porque quando você ensina a Bíblia, e você primeiro trouxe aquilo para dentro do seu coração, aplicou a sua experiência, está sendo moldado, transformado por ela. Isso não soa apenas como palavras, com lógica, mas isso vem carregado do amor, do procedimento, do propósito, da longanimidade, da perseverança. Timóteo não lia só as Escrituras. Timóteo lia as Escrituras na figura de Paulo. Timóteo ouvia as Escrituras com o tom da voz de Paulo. Você sabe bem o que é isso. Eu tenho na minha história 2 pessoas que foram fundamentais para o meu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E eu já tive o privilégio de trazer ambos aqui. Um, o pastor Genivaldo, que foi meu professor de escola bíblica dominical, e esteve aqui na nossa igreja há uns 3 anos pregando. E outro, o pastor Mário, e muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu leio as Escrituras e eu ouço a voz dele. Estou ficando louco, não. Eu ouço, eu percebo o tom de voz dele impregnado no texto. E relaciono isso com a vida dele, com o caráter dele, com o coração dele. Por que é que tantas pessoas conhecem extraordinariamente a Bíblia, mas não impactam a vida de ninguém? Por quê? Talvez falte uma relação mais estreita entre as Escrituras e o exemplo de vida, e o ser moldado por ela. E Paulo diz que as Escrituras sagradas irão trabalhar o coração das pessoas e vão tornar as pessoas sábias para a salvação em Cristo Jesus, porque as Escrituras são inspiradas por Deus e são necessárias para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que sejamos amadurecidos. Durante este ano estivemos estudando vários temas na escola bíblica dominical. Falamos sobre Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Falamos no segundo momento sobre a mordomia cristã, o que é que o Novo Testamento todo nos ensina acerca daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, todas estas coisas, o que é que a Bíblia fala sobre isso. E temos enfrentado, irmãos, uma questão para a qual nós precisamos estar preparados. Eu penso que nós não podemos aprender a Bíblia sozinhos. A história já nos forneceu muitos exemplos de cristãos que foram presos e ganharam uma pequena partícula das Escrituras, uma página, e se apegaram àquilo por toda a sua vida, e Deus usou aquela pequena página para falar com eles, consolando, fortalecendo, animando, quando passaram anos presos. Temos várias histórias dessas. Mas eu sei também que num outro momento nós precisamos muito uns dos outros no aprendizado. Eu estava a semana retrasada em Santo Antônio de Jesus, na Igreja Batista Betânia, fui pregar lá de manhã, Sérgio foi comigo, e quando nós chegamos mais ou menos uma meia hora antes do culto, e eles estavam em escola bíblica dominical, e nos encaminharam para a classe dos adultos, então nós fomos para lá e entramos e sentamos na classe, e o pastor estava dando a aula, falando sobre Abacuque, falando sobre Eclesiastes, e ele fazendo a exposição bíblica, mostrando e tal, e nós estávamos ali sentados, e os alunos começaram a participar. De repente, um senhor, eu não sei o nome dele, mas ele estava na fileira de trás, bem na cadeira da ponta, ele pede a palavra, e ele faz um comentário sobre um texto bíblico, e ele me pareceu ser uma pessoa muito simples. Talvez ele fosse uma pessoa que trabalhasse ali na agricultura. Não me pareceu ser alguém assim que tinha um preparo intelectual, nada disso, uma pessoa simples. Mas ele abre a boca e faz uma observação sobre um texto de Eclesiastes de 30 segundos. Quando ele acabou de falar, eu perdi o resto da aula. Porque eu fiquei tão impressionado com o que ele disse, eu guardei aquilo no meu coração e disse, gente, eu já passei por esse texto tantas vezes.
Tantas vezes eu já estudei esse texto, mas eu nunca vi alguém trazer esse texto com uma propriedade tão perfeita, tão absoluta, como aquele irmão fez. No final eu ia abraçá-lo, mas ele saiu, estava mais próximo da porta, e ele saiu primeiro e eu não o encontrei mais. Nós aprendemos uns com os outros, irmãos. Alguns cristãos são demasiadamente orgulhosos para estar dentro de uma classe de escola bíblica, porque eles acham, eu não preciso aprender mais nada, e não tem ninguém nessa igreja que conheça mais a Bíblia do que eu. E quando alguém diz assim, não tem ninguém que conheça a Bíblia mais do que eu, essa pessoa, eu acho que é o tipo da pessoa que Deus gosta de vez em quando para colocar um burro no caminho que fala, para colocar uma criança que ensina, que exorta, não é? Porque a Bíblia está cheia de exemplos desses, cheias de exemplos desses. E às vezes a gente conserva isso de uma maneira tão rígida no coração, tão inflexível, e deixa de ser abençoado como eu fui. Valeu a pena eu ter ido a Santo Antônio, naquela viagem, não para pregar, não para ensinar, mas para aprender com aquele irmão, 30 segundos. 30 segundos, não é? Esse ano que vem nós vamos ter um desafio muito grande, a IBAN tem recebido muitas pessoas que vêm de várias igrejas, e às vezes, irmãos, eu não faço integralmente parte do processo de chegada de pessoas que vêm de outras igrejas para a nossa, mas eu tenho acesso às fichas, eu recebo as estatísticas, eu converso com a equipe, de vez em quando algumas das fichas vêm parar na minha mão, e às vezes as pessoas vêm para a nossa igreja com uma teologia equivocada. Esta igreja é uma igreja batista, é uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, não é uma igreja independente, é uma igreja que tem um corpo doutrinário, um escopo doutrinário muito bem definido. Nós temos uma declaração de fé dos batistas, nós temos princípios, valores, nós temos uma teologia bíblica fundamentada, e que quem vem para a igreja precisa entender isso. Essa igreja não é uma igreja pentecostal, não é uma igreja do avivamento, não é uma igreja do movimento G12, não é nada disso. É uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira. Ah, mas nós batemos palma, quase todos os batistas no Brasil batem palmas hoje, alô? Quase todos. Isso não nos diferencia. O que pode diferenciar é o conhecimento das Escrituras. Então, se você vem de fora, não venha trazer sua teologia torcida para cá. Nós temos professores que estão atentos, temos líderes que estão atentos, e não vamos mudar a teologia da igreja para atrair gente. Nós vamos continuar pregando o Evangelho dentro daquilo que Deus tem fundamentado muito bem a nossa fé. Não é? Falo isso com muito carinho, mas com muita segurança também, porque as pessoas precisam entender o que é que Deus está fazendo aqui. Nós não estamos à procura de cristãos que vêm de outros lugares, de outras igrejas, para encher e lotar. Não, não é esse o nosso objetivo. Nós estamos plantados aqui, fincados aqui por Deus, para pregar o Evangelho de Jesus nessa cidade, para multiplicar o reino de Deus aqui, para atender as pessoas, para cuidar delas. Mas temos uma firmeza doutrinária, que você vai ver esparramada aí pelas salas de aula, pelas classes de escola bíblica, não é? É muito importante isso. Nesse início do ano que vem, vamos fazer aí um trabalho que nós estamos chamando de convicção na palavra, compreendemos, cremos e ensinamos as Escrituras. Esse vai ser o tema do nosso primeiro semestre. Vamos trabalhar os argumentos em prol da existência de Deus, vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, vamos trabalhar a obra e pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, vamos falar sobre os dons, vamos falar sobre a criação do universo e do homem, a preservação dos santos, vamos falar sobre o governo da igreja, o que é que a Bíblia ensina sobre isso, e vamos encerrar o semestre no meio do ano que vem, trabalhando sobre o comportamento do cristão no mundo. No segundo semestre do ano que vem, vamos trabalhar a fé cristã dentro da cultura contemporânea. E esse é um assunto bastante complicado, bastante complexo, porque a nossa finalidade como igreja não é prover à sociedade contemporânea uma forma hedonista de religião, para que as pessoas tenham prazer na religião, como a cultura contemporânea impõe, mas transformar a cultura por intermédio da palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio. E se a igreja não discipular a sociedade, então
a sociedade vai discipular a igreja, e esse não é o nosso objetivo, ficar enfatizando a prática filosófica, mas buscar a aplicação prática da palavra de Deus no meio da cultura. Então faremos uma análise do pensamento contemporâneo, a partir da cosmovisão cristã, vamos trabalhar o perigo do radicalismo intelectual, vamos trabalhar o equilíbrio entre conhecimento e aplicação prática, vamos falar sobre nossa geração que está se tornando uma geração de deuses, vamos falar sobre as falsas esperanças da modernidade, a partir da religião iluminista, do ateísmo, do agnosticismo e também das tendências teológicas, a teologia liberal, a erudição conservadora, o existencialismo, o progressismo que tem assolado aí as igrejas. Vamos falar sobre o espírito pós-moderno e as escrituras, vamos falar sobre o grande e assustador crescimento do islamismo ao redor do mundo e a estruturação dessa religião. Nós precisamos entender o que é que vai acontecer aí pela frente, o que é que está sendo preparado para a humanidade. E vamos falar sobre os desafios contemporâneos, os assuntos que nos afetam: fé e trabalho, projeto, vida, plano de Deus, machismo, feminismo, os relativismos, a erotização da sociedade. Vamos falar sobre homossexualidade, vamos falar sobre a liquidez do amor contemporâneo, vamos falar sobre os meios de comunicação, a vida digital, os preconceitos, direitos humanos, vamos falar sobre riquezas e posses, ética, ciência contemporânea e assim por diante. Vamos trabalhar o ano que vem. Estamos reunidos aqui este ano, com toda a equipe, reestruturando o Ministério de Educação Cristã para oferecer aos irmãos a oportunidade de mergulharem e se aprofundarem no conhecimento da palavra de Deus, aprendendo uns com os outros, aprendendo com os mestres, com aqueles que Deus tem colocado na nossa igreja como facilitadores do conhecimento, como professores, como mestres, que vão nos abençoar muito com suas vidas. Eu espero, irmãos, que neste final de ano, ninguém aqui tire férias da palavra de Deus. Espero que você não tire férias. A escola bíblica entra em férias, mas nós não entramos em férias diante do Senhor. Ou entramos? Não, não entramos. Eu espero que você leia a palavra de Deus, que você mergulhe, que você a ame, que você possa digerir a palavra de Deus. Ela vai vir doce na nossa boca e algumas vezes ela vai ser amarga dentro de nós. E esse é necessário ao processo de correção da nossa vida e da nossa história. Eu espero que você sinta uma falta muito grande da escola bíblica dominical nos meses de dezembro e janeiro. Que você sinta uma falta muito grande. Que você ore a Deus pelos professores que durante esse tempo estão preparando todo o material para ser aplicado à igreja no próximo ano. Nós vamos ter algumas modificações o ano que vem nos horários da igreja, irmãos. Vamos ter horário de escola bíblica, 4 horários diferentes por domingo. 9 da manhã, 10h45, 17 horas e 18h30. Serão horários diferentes. Os irmãos vão receber daqui até o final do mês. Nós vamos distribuir aqui a nossa proposta, aquilo que eu falei já há um tempo atrás e temos discutido com todos os líderes da igreja, uma proposta de modificação dos horários da nossa programação aqui na igreja, porque nós temos acumulado muita gente num horário só. Isso é ruim porque atropela o processo. Nós queremos esparramar isso e dar às pessoas a oportunidade de virem e ter menos gente, classes mais vazias, com menos pessoas, logo um aproveitamento muito maior do horário, uma otimização tanto do horário quanto do espaço. Não adianta a gente ter aqui um final de semana agitadíssimo, que a gente cumpre uma tabela e às vezes os professores, as equipes de trabalho do infantil, do berçário, enfim, de todos os demais que trabalham com pessoas, encerram o seu período com a língua de fora, sem fazer nada, apenas cumprindo a sua responsabilidade. Coitados, eles não vão suportar, é muito peso para eles. Queremos multiplicar as equipes, queremos mais pessoas trabalhando, ensinando, ajudando, integrando as equipes, e para isso vamos fazer essa proposta de modificação do horário, que vai chegar na mão dos irmãos. Vamos fazer um teste a partir de fevereiro e março. Se der certo, a gente segue adiante. Se não der certo, a gente muda o que tiver que mudar e volta atrás, não tem nenhum problema. O que nós queremos é o melhor de Deus para a vida dessa igreja. Amém, meus irmãos? Você ama a palavra de Deus? Você ama a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir que Deus fale aos nossos corações. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.
quanto você ama a palavra de Deus, quanto é importante para você a palavra de Deus, quanto você se utiliza da palavra de Deus no seu dia a dia. E no final de semana, quão importante é para você estar junto com outros irmãos, olhando para os textos da palavra de Deus, aprendendo, descobrindo, descortinando, relacionando isso com a experiência dos outros. Você é uma daquelas pessoas que acha que você já conhece a Bíblia o suficiente, que você nunca vai aprender nada dentro de uma sala de aula. Eu quero dizer para você, querido, não se deixe enganar. Nós precisamos da igreja de Jesus. E a palavra é uma grande herança que foi dada à igreja. Agarre essa oportunidade. Abrace essa oportunidade. Com todo o seu coração. Abrace de maneira tão profunda. Porque nós não sabemos quando é que vamos ser privados da oportunidade de partilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã, pela Tua igreja que se reúne neste lugar. Obrigado, Senhor, por este ano de estudo da Tua palavra, esse estudo que alimentou a fé dos Teus servos, que sustentou a experiência de cada um, às vezes vivendo em momentos tão difíceis, mas foram preservados, amados, e receberam direção do céu por meio da Tua verdade. Senhor, que nós possamos amar a Tua palavra, Senhor. E se o Senhor tem chamado para si homens como o Dr. Russell Shedd e tantos outros, cujo valor inestimável deixa uma perda para nós aqui, a partida deixa uma perda para nós, eu peço ao Senhor que estes homens do Senhor sejam substituídos por outros, quem sabe alguns que estão aqui me ouvindo nessa manhã, que sejam os gigantes, os mestres espirituais, que vão amar tanto a Tua verdade, ao ponto de ensiná-la com prazer, com responsabilidade, com amor, com fidelidade e com perseverança. Abençoa o Teu povo, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Brasil é um país livre. Obrigado porque a Bíblia está nas nossas mãos. Obrigado porque nós não somos perseguidos por causa da nossa fé cristã. Ó Deus, que nós possamos usar desta liberdade e glorificar o Teu nome com a nossa vida e a nossa experiência. Leva o Teu povo debaixo da Tua bênção e da Tua paz. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. A sua classe de escola bíblica o aguarda, a última aula deste ano. Então, se você participou deste culto, vá para a sua classe para encerrar ali as atividades debaixo da graça de Deus. Vamos em paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.